Imagine um computador tão incrivelmente inteligente em jogar um jogo que transcende a mera estratégia, quase aventurando-se no reino da intuição telepática. Isso não é mais um conceito confinado às páginas da ficção científica. Está rapidamente se tornando uma realidade quântica. Um experimento inovador, conduzido por pesquisadores da Universidade de Colorado Boulder, em parceria com as mentes inovadoras da Quantinuum, demonstrou com sucesso a pseudotelepatia quântica usando um computador quântico precisamente controlado por laser. Esta não foi apenas uma demonstração deslumbrante de física teórica, representa um marco significativo, fornecendo evidências convincentes de que o desenvolvimento de computação quântica, resistente a erros e, crucialmente, escalável, não é mais um sonho distante e talvez inatingível, mas uma possibilidade tangível ao nosso alcance. Através da estrutura aparentemente simples de um jogo de lógica, os pesquisadores foram capazes de mostrar o notável poder do emaranhamento quântico, revelando como até mesmo máquinas quânticas de pequena escala podem alcançar uma vantagem vencedora decisiva sobre as estratégias clássicas mais sofisticadas concebidas. Para desbloquear esse estranho fenômeno quântico, os pesquisadores projetaram seu experimento em torno de um jogo quântico específico, inspirando-se no trabalho seminal do estimado físico David Mermin, na década de 1990. As regras do jogo, embora pareçam enganosamente simples na superfície, destacam inteligentemente as profundas diferenças entre as abordagens clássicas e quânticas para a resolução de problemas. Os jogadores têm a tarefa de preencher uma grade com dígitos binários, zeros e uns, em resposta a uma série de perguntas. O objetivo final é organizar esses dígitos de forma a satisfazer um padrão matemático predeterminado. No entanto, há uma restrição crítica que introduz o desafio central. Os jogadores são estritamente proibidos de se comunicar uns com os outros de qualquer forma durante o curso do jogo. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Sob as regras estabelecidas da física clássica e da teoria da informação, não importa quão meticulosa e engenhosamente os jogadores elaborem sua estratégia pré-arranjada antes do início do jogo, eles não podem garantir uma taxa de vitória perfeita todas as vezes que jogam. Sempre haverá uma probabilidade não nula de falha. No entanto, a introdução do fenômeno bizarro e contraintuitivo do emaranhamento quântico altera fundamentalmente o cenário do jogo. O emaranhamento quântico descreve uma conexão peculiar entre duas ou mais partículas quânticas, onde seus destinos se tornam tão profundamente interligados que o estado quântico de uma partícula influencia instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância física que as separa. Quando essa ação fantasmagórica à distância, como Einstein a chamou famosamente, é incorporada ao jogo, ela cria um efeito que parece como se os jogadores estivessem, de alguma forma, lendo as mentes uns dos outros, coordenando seus movimentos de uma maneira que parece impossível sob as restrições clássicas. Esse fenômeno perturbador, mas poderoso, é o que os físicos apropriadamente chamaram de pseudotelepatia quântica. Para validar experimentalmente esse conceito teórico, os pesquisadores aproveitaram o poder do Quantinuum System Model H1, um sofisticado computador quântico que manipula íons de itérbio individuais com o controle preciso de lasers. Esses íons de itérbio aprisionados servem como os blocos de construção fundamentais da informação quântica, os qubits. Diferentemente dos bits clássicos, que só podem representar um valor definido de 0 ou 1, os qubits aproveitam os princípios da mecânica quântica para existir em uma superposição, o que significa que podem representar 0 e 1 simultaneamente. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Nessa configuração de jogo quântico, é semelhante a jogar um complexo jogo de damas com peças que não existem em uma única posição definida, mas sim
ocupam múltiplas posições concorrentemente, até que uma medição seja feita. Os resultados obtidos desse sistema quântico foram nada menos que surpreendentes. Mesmo quando submetido a condições ambientais ruidosas, que são tipicamente a ruína de estados quânticos delicados, e mesmo com a complexidade de jogadores virtuais adicionados ao jogo, a configuração quântica consistentemente alcançou uma impressionante taxa de vitória superior a 95%. Isso contrasta fortemente com as limitações dos sistemas clássicos que tentam o mesmo jogo, que não conseguiam sequer se aproximar de um nível tão alto de sucesso. Como o coautor do estudo, Rahul Nankishore, eloquentemente afirmou: isso não é apenas um truque de laboratório inteligente confinado a um ambiente controlado. É uma evidência sólida e convincente de que os dispositivos quânticos já são capazes de superar demonstrativamente as melhores estratégias clássicas disponíveis para certas tarefas. Talvez o aspecto mais impressionante do experimento não tenha sido apenas a notável taxa de sucesso, mas sim a excepcional estabilidade que o sistema quântico exibiu. Em vez de simplesmente emaranhar um número pequeno e isolado de qubits, os pesquisadores construíram engenhosamente uma estrutura topológica inteira de qubits interconectados e emaranhado. Imagine uma complexa rede de nós, incrivelmente minúsculos e entrelaçados, projetada com uma complexidade tal que, mesmo que uma perturbação ou puxão afete uma parte da rede, o padrão geral e o emaranhamento entre os qubits permanecem robustos e em grande parte não afetados. Essa fase topológica da matéria inerentemente torna os estados quânticos codificados significativamente menos vulneráveis ao problema generalizado de erros que assolam as computações quânticas. Em configurações típicas de computação quântica, mesmo a menor perturbação ambiental, como flutuações minúsculas de temperatura ou fótons dispersos de luz, pode levar ao colapso rápido e indesejado de um estado quântico delicado, destruindo a informação codificada nos qubits. No entanto, o dispositivo Quantinum System Model HMA-1 demonstrou notável coerência e estabilidade, precisamente porque sua estrutura topológica subjacente foi especificamente projetada para resistir a esse desvendamento de estados quânticos. David Steven, da Quantinum, observou astutamente que, embora os resultados experimentais correspondessem de perto às previsões teóricas desenvolvidas pelos físicos, o fato de que esse complexo jogo quântico pôde ser jogado com um grau tão alto de precisão e estabilidade sob condições reais de laboratório representa uma vitória verdadeira e significativa para o campo. Ele enfatizou ainda que não estamos mais apenas simulando teoricamente ideias quânticas em computadores clássicos. Agora, estamos construindo e manipulando fisicamente esses fenômenos quânticos em hardware tangível. Mesmo com um número relativamente modesto de apenas 20 qubits, o layout específico e o arranjo topológico desses qubits fizeram toda a diferença crucial no desempenho e na resiliência do sistema. Esse experimento ressalta poderosamente um princípio fundamental no campo florescente da computação quântica. A qualidade e a forma como os qubits são interconectados e protegidos são frequentemente muito mais críticos do que simplesmente aumentar a quantidade bruta de qubits. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. A conquista de um emaranhamento coordenado e notavelmente estável, conforme demonstrado neste experimento, abre inequivocamente um caminho promissor para a realização de dispositivos quânticos práticos e tolerantes a falhas. Esses futuros computadores quânticos poderiam potencialmente ser escalados para números significativamente maiores de qubits, sem sucumbir ao acúmulo caótico de erros que historicamente limitou a escalabilidade dos sistemas quânticos. Este experimento, portanto, não se tratava meramente de jogar um jogo de lógica inteligente
e intelectualmente estimulante. Ele serviu como uma demonstração convincente e ao vivo do quão longe as máquinas quânticas avançaram nos últimos anos e quão cada vez mais prontas elas estão para enfrentar desafios computacionais do mundo real que são atualmente intratáveis até mesmo para os supercomputadores mais poderosos. Crucialmente, esta pesquisa forneceu prova concreta de algo crítico para o futuro da computação quântica. Os sistemas quânticos agora podem operar de forma confiável e com um alto grau de precisão, mesmo quando operando em condições ruidosas e imperfeitas. O tipo exato de condições ambientais inerentemente presentes fora do ambiente cuidadosamente controlado de um laboratório de física. Por que esse nível de confiabilidade é um avanço tão significativo? Porque os computadores quânticos operam em princípios fundamentalmente diferentes dos computadores clássicos que usamos em nosso dia a dia. Em vez de processar dados sequencialmente, uma possibilidade de cada vez, os computadores quânticos, aproveitando as propriedades bizarras, mas poderosas, da superposição e do emaranhamento quântico, podem explorar um número vasto e exponencialmente maior de resultados potenciais simultaneamente. Esse paralelismo inerente os torna idealmente adequados para lidar com problemas incrivelmente complexos que estão atualmente além do alcance da computação clássica, como simular o comportamento intrincado de novas moléculas para a descoberta acelerada de medicamentos, otimizar cadeias de suprimentos globais complexas com inúmeras variáveis interativas ou modelar com precisão sistemas caóticos e imprevisíveis como padrões climáticos globais ou mercados financeiros intrincados. No entanto, tem havido um obstáculo significativo na realização do potencial máximo da computação quântica. À medida que o número de qubits, o análogo quântico dos bits clássicos, em um computador quântico aumenta, a maioria dos sistemas quânticos existentes tende a se tornar cada vez mais instável e propensa a erros. Quanto mais qubits são adicionados para aumentar o poder computacional, mais frágeis e suscetíveis a ruídos ambientais esses sistemas se tornam. Essa questão de escalabilidade e manutenção da coerência tem sido uma das maiores barreiras que dificultam o progresso da área. Mas este experimento inovador tomou um caminho inteligente e eficaz para contornar esse obstáculo aparentemente intransponível. Ao empregar uma estrutura topológica para o arranjo e o emaranhamento dos qubits, pense nisso metaforicamente como uma rede de informação quântica firmemente e intrinsecamente tecida. O sistema demonstrou notável resiliência. Ele permaneceu notavelmente robusto e estável, mesmo quando pequenas perturbações externas foram intencionalmente introduzidas. Em vez de os delicados estados quânticos entrarem em colapso e os qubits perderem sua sincronização crucial, eles permaneceram coerentes e emaranhados, comportando-se como uma equipe altamente coordenada, trabalhando em perfeito ritmo, mesmo sob pressão. E essa conquista significativa não é um incidente isolado no campo da computação quântica. Faz parte de uma onda crescente e cada vez mais poderosa de avanços científicos e tecnológicos que estão coletivamente impulsionando a computação quântica do reino da promessa teórica e das curiosidades de laboratório para o domínio do poder computacional prático e impactante. O processador Sycamore do Google ficou famoso em 2019 ao alcançar a supremacia quântica, realizando um cálculo específico em meros 200 segundos, uma tarefa computacional tão extraordinariamente complexa que levaria o supercomputador clássico mais rápido do mundo cerca de 10.000 anos para replicar. Esse momento crucial marcou a primeira alegação séria e amplamente reconhecida de supremacia quântica, onde uma máquina quântica demonstrou realizar uma tarefa que é praticamente impossível para qualquer sistema clássico alcançar dentro de um prazo razoável. O sistema quântico Zhujiang da China
seguiu um caminho tecnológico diferente e igualmente promissor. Em vez de depender de qubits supercondutores tradicionais, ele aproveitou as propriedades únicas dos fótons, as partículas fundamentais da luz, para lidar com um problema profundamente complexo conhecido como amostragem de bósons. Essa conquista demonstrou um ramo inteiramente novo e potencialmente poderoso de hardware quântico que oferece a promessa de acelerações exponenciais para certos tipos de computação. Então, veio o processador Eagle da IBM, introduzido em 2024. Essa máquina significativa alcançou um marco ao ultrapassar a marca de 100 qubits, mas, talvez mais importante, demonstrou a capacidade crucial de manter a estabilidade e a conectividade entre esses qubits, o que é absolutamente necessário para realizar computações quânticas significativas e complexas. Não se tratava simplesmente de ter um número maior de qubits. Tratava-se de garantir que esses qubits permanecessem confiáveis e coerentes, a chave essencial para construir sistemas de computação quântica verdadeiramente utilizáveis e escaláveis. Quando considerados em conjunto, esses avanços aparentemente díspares formam uma tendência poderosa e inegável. Não estamos mais discutindo principalmente experimentos de laboratório isolados ou conceitos puramente hipotéticos confinados a artigos acadêmicos. Estamos testemunhando a ascensão emocionante e rápida de um ecossistema quântico nascente, com diversas plataformas, arquiteturas inovadoras e esforços de pesquisa abrangendo diferentes países, todos convergindo para o objetivo comum e ambicioso de construir computadores quânticos que não sejam apenas incrivelmente rápidos, mas também notavelmente confiáveis e capazes de serem escalados para enfrentar os grandes desafios do século XXI. É claro que desafios significativos ainda permanecem na área. Precisamos desenvolver computadores quânticos com um número ainda maior de qubits de alta qualidade, implementar técnicas de correção de erros mais eficazes e robustas para aprimorar ainda mais a confiabilidade e criar maneiras mais inteligentes e integradas de integrar os computadores quânticos com a infraestrutura de computação clássica existente. Mas não se engane, este último experimento inovador que demonstra a pseudotelepatia quântica com um sistema estável e topologicamente protegido é muito mais do que apenas uma conquista técnica notável em um laboratório. Ele serve como uma prova de conceito convincente e tangível para o futuro emocionante da computação quântica. É um sinal claro e encorajador de que os fundamentos da era quântica já estão sendo lançados e agora estamos construindo sobre eles, tijolo quântico por tijolo quântico. Obrigado por assistir a esta análise profunda do fascinante mundo da pseudotelepatia quântica e dos avanços emocionantes na computação quântica. Se este vídeo despertou seu interesse no potencial transformador da tecnologia quântica, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com qualquer pessoa que possa achá-lo interessante e inscreva-se em nosso canal para mais explorações detalhadas da ciência de ponta que está moldando rapidamente nosso futuro.